A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? É impossível nós pensarmos no livro de Tiago e sairmos do livro de Tiago sem eu gravar um episódio especial a respeito do uso das nossas palavras, da importância de nós cuidarmos da nossa boca e daquilo que a gente profere sem pensar. Quando eu era criança, meu pai costumava dizer uma frase assim, ele falava, eu e minha boca grande. Às vezes ele falava isso rindo, às vezes ele falava isso bem bravo. E todas as vezes que ele dizia eu e minha boca grande, eu já sabia que ele havia de alguma maneira falado alguma coisa e que isso tinha trazido consequências para ele, que de alguma maneira ele ia ter que arcar com o resultado daquelas palavras. Fossem as coisas simples, como por exemplo ele dizer, que vontade de comer pipoca, e a gente falar, ai, faz pipoca, e ele ter que levantar e ir lá fazer a pipoca, ou coisas mais sérias, como por exemplo dizer, poxa, por que, né, ele falar para um amigo, por que você não faz tal coisa? E aí a pessoa falar, poxa, vem me ajudar. E aí, ao invés de simplesmente contribuir com uma ideia, agora ele precisava também contribuir com a mão de obra. Bom, essa frase ecoou na minha mente ontem, quando eu estava meditando no capítulo de Tiago, e eu tinha me esquecido que meu pai falava isso, mas para você ver como as palavras têm poder, eu que tenho 44 anos, perdi meu pai com 13 anos, já faz muito tempo que eu estou sem o meu pai, mas ainda assim, as palavras que eu ouvi na infância estavam lá, no mais profundo da minha mente. Algumas eu lembro, mas outras, como essa frase, eu e minha boca grande, ela veio na minha mente, né? Essa frase específica veio na minha mente ontem, enquanto eu meditava em Tiago. E eu já li Tiago tantas vezes. Mas para você ver como as nossas palavras, elas exercem uma força tão grande na vida das pessoas que nós não sabemos. Mas aquilo que nós falamos para as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para nossa sogra, para nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, isso marca de uma maneira profunda. Quanto mais uma pessoa é importante para nós, mais as palavras dela têm um peso sobre os nossos ombros, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Mas não significa que as pessoas que não sejam importantes emocionalmente não tragam um peso. Obviamente, se você, por exemplo, ouve um comentário ruim por parte de um chefe, de uma autoridade, de um professor, de um diretor, por mais que essa pessoa não seja alguém que você convidaria para comer na sua mesa, aquele comentário tende a entristecer o seu coração, ou até mesmo, em alguns momentos, fazer você duvidar daquilo que você pensa a seu respeito e daquilo que você sabe que Deus pensa a seu respeito. Porque a nossa identidade é algo que nós temos que proteger. E a nossa identidade deve ser aquilo que Deus fala que nós somos, e não aquilo que nós achamos que somos, ou aquilo que os outros dizem que nós somos. Por quê? Porque, infelizmente, ninguém pode nos definir melhor do que Deus. Ele nos fez. E se nós apoiarmos a nossa formação nas palavras de outra pessoa, nós podemos sofrer por um bom tempo até nos encontrarmos com o Senhor e Ele tirar essas ideias ruins da nossa mente. Agora, qual é o versículo de Tiago que inspira esse podcast parênteses? É Tiago capítulo 3, versículo 10, que diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Mas deixa só eu fazer uma observação. Se esse é o primeiro podcast que você escuta, deixa eu te explicar uma coisa. Esse parênteses é porque nós acabamos de terminar o livro de Tiago. E, em geral, quando eu estou meditando sobre um livro, se tem algo que chama a minha atenção, eu me detenho um pouco mais para a gente pensar nesse assunto, porque a ideia não é a gente sair correndo para terminar a leitura da Bíblia rapidinho, mas a intenção é que a cada passo dentro da palavra de Deus, isso marque algo em nós e mude algo em nós, porque a palavra é viva e eficaz, então que ela produza vida em você e em mim também. Bom, agora voltando para o texto. Tiago vai dizer que a nossa boca, ela tem uma condição formidável.
A gente pode deixar com que saia da nossa boca a bênção, ou a gente pode indevidamente deixar que saia da nossa boca a maldição. Porque embora Tiago vai dizer que da mesma boca sai bênção e maldição, ele vai completar a ideia dizendo: não é conveniente que essas coisas sejam assim. Você que está me ouvindo e eu que estou aqui falando, nós devíamos cuidar dos nossos lábios, cuidar das nossas palavras, para que as palavras que saíssem da nossa boca fossem apenas palavras que trouxessem graça aos que escutam, graça aos que ouvem. Então, a nossa boca tem que servir para bem dizer, para falar coisas boas, para fazer elogios, palavras de incentivo. E você deve estar me ouvindo e pensando: Rita, isso parece bem óbvio para mim. Talvez você racionalmente deve estar pensando: eu jamais amaldiçoaria uma pessoa. Às vezes, na hora de um nervoso, eu posso até xingar a pessoa, e isso é amaldiçoar. Eu posso até falar alguma coisa ruim, mas Rita, eu não sou uma pessoa que amaldiçoo. Bom, já que Tiago nos ensinou que as palavras têm poder e têm autoridade, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, porque talvez você não perceba, mas você é o tipo de pessoa que causa dano no coração alheio quando você está falando, e você está aí pensando que você somente abençoa. Então vamos pensar na própria palavra? Bom, Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21 diz assim, do fruto da boca o coração se farta. Preste atenção, do fruto da boca, aquilo que sai para sua boca, é o que vai encher o seu coração, você vai comer disso. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Ou seja, aquilo que você fala é aquilo que você vai comer, aquilo que você põe para fora é aquilo que vai entrar dentro de você. Aquilo que você envia para os outros é aquilo que vai ser enviado para você. É como uma lei da semeadura, ok? E aí o versículo 21 completa. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se eu e você, nós queremos ter uma vida abençoada e comer um fruto muito bom de ser engolido, não algo que entasque na nossa garganta, nós devemos aprender com o Espírito Santo de Deus a usar a nossa língua para a vida e não para a morte ou para a maldição. Agora, se a vida e a morte estão no poder da língua, então nós devemos exercer o uso das nossas palavras com sabedoria para gerar vida ao nosso redor, na vida das pessoas que amamos, em nosso trabalho e principalmente naquilo que nós queremos que mude. Por exemplo, eu te daria uma dica assim: invista em elogios. Quer usar bem a sua língua? Invista em elogios, pedindo que o Senhor te ajude a se colocar no lugar de outra pessoa. Não é simplesmente o elogio pelo elogio, mas todas as vezes que você for abrir a sua boca, fala para o Senhor assim em pensamento: Pai, me ajuda a falar isso de uma forma que essa pessoa entenda o que eu estou dizendo e que isso que eu vou falar para ela gere vida. Gerar vida é gerar mudança. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem um comportamento que elas estão tendo, mas quando a gente vai falar com elas, a gente está tão movido no ódio que as nossas palavras, elas são facas, elas são punhais, elas são flechas. E aí as nossas palavras, elas não geram vida, elas geram morte, elas geram dor. E quando você fere uma pessoa com a sua língua, você acha que você gera nela vontade de mudar e de fazer o que você está pedindo? Ou você gera no coração dela uma tristeza, uma indignação, uma sensação de invalidez, de não ser suficiente? É isso mesmo. Muitas vezes a gente vai perdendo a paciência com as pessoas e a gente tende a achar que se a gente gritar, se a gente humilhar, se a gente usar palavras mais fortes, isso sim vai gerar mudança. E qual é a questão? Muitas vezes, quando nós somos violentos com as nossas palavras, a gente gera uma mudança sim. Mas a mudança é baseada no medo. A mudança é baseada na humilhação, a mudança é baseada na vergonha. E sabe, meus irmãos, não é legal que isso seja assim. Como diz Tiago, não é conveniente que as coisas sejam assim. Se eu falar dessa maneira com a pessoa na frente de todo mundo, eu vou deixar ela extremamente envergonhada e ela vai parar de fazer isso. É bem assim que você quer ser usado por Deus? Ou melhor, você realmente acha que quando você age assim, você está sendo usado por Deus? Escute, não sou eu que estou falando com você, é o Espírito Santo, porque ele sabe quem você e eu somos dentro da nossa casa. Ele sabe se eu e você somos pessoas que elogiamos e pensamos no próximo, ou se nós somos pessoas que somente fazemos críticas. Ou, deixa eu até inclusive fazer uma observação, escute, fica atento com as suas palavras para ver se você não é aquele tipo de pessoa que sempre que elogia você acrescenta um mas.
Tipo assim, ó, ai, tá muito bonito. Ai, mas você podia ter feito tal coisa. Ou, vai, com uma comida. Ai, está gostoso. Ai, mas você podia ter posto uma salsinha. Se você é o tipo de pessoa que todas as vezes que você elogia, você acrescenta um mas, uma partícula adversativa, você vai dizer para a pessoa em outras palavras, ó, o que você está fazendo até é bom, mas não é suficiente. Eu sempre tenho algo para acrescentar naquilo que você fez. E se você fizer isso com uma criança, por exemplo, seus filhos, seus alunos, se você for professora como eu, você vai gerar no coraçãozinho da criança uma sensação de incapacidade, de insuficiência. Agora, deixa eu te contar uma teoria que eu tenho. Eu já falei isso pro meu marido. Nós somos todos crianças grandes. A gente só cresceu no corpo. Por dentro é como se nós fôssemos crianças mesmo. Se você fizer esse mesmo comportamento que eu te falei agora com uma criança, se você fizer com um adulto, se você começar constantemente a criticar o seu parceiro de trabalho, a sua esposa, o seu esposo, se você todos os dias ir minando o seu relacionamento com críticas, a pessoa vem te trazer um problema, você já tira a prancheta debaixo do braço e começa a dar para elas resoluções. Você nem sequer escuta o que ela está falando. Se você é esse tipo de pessoa, você pode até achar que você não está amaldiçoando, mas você está. Sabe por quê? Porque quem não está abençoando, está amaldiçoando. Não existe uma coluna do meio, não existe uma em cima do muro. Ou a sua boca jorra bênção, ou você, sem querer, jorra maldição. Provérbios 16, 24 fala assim, ó, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aí talvez você esteja pensando, tá, Rita, então as palavras agradáveis são como favos de mel. Então, quando eu falo coisas boas para os outros, isso é legal. Mas, Rita, e quando eu tenho que falar um negócio ruim? Porque a nossa vida não é só feita de elogios. A nossa vida também é feita de momentos em que você tem que corrigir a rota. Então, essa é a questão. Se você já tem um ambiente na sua casa, nos seus relacionamentos, em que você valoriza verbalmente a pessoa, quando você traz para ela uma objeção, uma correção ou a sua opinião, aquilo não é mais uma gota dentro de um copo cheio. Aquilo é simplesmente um ato de amor em que você fala, deixa eu te falar uma coisa, estava pensando naquela situação que você compartilhou comigo, fui orar a respeito daquilo, porque tudo isso é verdade, e eu penso que se você fizesse de tal maneira, ao invés daquela outra que você me falou, eu acho que ia trazer mais frutos e bênção para você. Existem várias maneiras de apresentar, meus queridos, sugestões. Você pode falar de uma maneira que a pessoa pense em considerar a sua opinião, ou você pode falar de uma maneira que destrua o interior daquela pessoa. Você vai dizer para ela com as suas atitudes, a sua linguagem corporal, as suas palavras, que tudo aquilo que ela fez não é bom o suficiente. Então, quando a gente vai falar para a pessoa uma crítica, vai fazer uma crítica, vai dar um conselho, uma opinião, às vezes a pessoa pediu a opinião, às vezes ela não pediu, né? Mas você vai dar, mas às vezes ela pediu a sua opinião, você precisa ter em Deus, porque Ele é quem vai nos ajudar a usar a nossa língua de maneira maravilhosa para abençoar. Você precisa pedir para o Senhor, Pai, me ajuda a colocar as palavras certas. Para dizer, olha, vamos imaginar, por exemplo, uma situação de relacionamento. Uma situação não está boa dentro do relacionamento. Você senta com a sua esposa, e fala, olha, eu preciso conversar com você. Olha, quando você tem esse comportamento, você pode não ter a intenção de me ferir. Mas quando você faz assim, o que eu sinto é assim e assado. Essa é a mensagem que você quer me passar? E de repente, a sua esposa vai dizer, não, você tá louca, nunca nem pensei nisso. Uau, poxa vida. Então, já que a gente se ama, já que a gente quer construir algo de Deus, vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor para que te ajude a ter um comportamento que não me fira e para que também me ajude a não ficar ferida com as coisas que você não tem intenção. Você está entendendo? Quando fala de cordão de 3 dobras dentro de um relacionamento, está falando disso. Está falando do casal sentar para conversar, não para ver quem ganha nos argumentos, ou para ver quem é que consegue empurrar a culpa para o outro, porque não é uma questão de empurrar culpa, é uma questão de trazer o Senhor para dentro do relacionamento. E agora, quando é que você e eu nós amaldiçoamos? A gente amaldiçoa quando a gente fala mal uns dos outros. Lá, Tiago, capítulo 4, versículo 11, se você não leu Tiago, passa lá que é maravilhoso. Tiago 4:11 fala, irmãos, não falei mal uns dos outros. Então, assim, dá para falar mal dos outros? Não. Tiago nos exorta, o Espírito Santo inspirou essa palavra, não fale mal do outro. Rita, mas às vezes a pessoa faz uma coisa que me entristece. Fale com a pessoa, fale com Deus.
Fale com alguém caso você vá se aconselhar a respeito daquilo. Mas não saia falando mal das atitudes dos outros pelas costas. Mas Rita, a pessoa fez um negócio ruim, ela merece que eu fique difamando ela. Será que realmente é isso que Deus quer que você faça? Quando você espalha maldição, quando você espalha, você sai falando mal das pessoas. Porque aqui está dizendo, Tiago 4,11 fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quando você fala mal uns dos outros, você realmente acha que você está fazendo bem? Claro, eu preciso fazer aqui uma diferenciação. Imagine, por exemplo, que eu contratei um serviço, ok? E eu fui lesada por aquele serviço. Aquele fornecedor não me trouxe o produto que eu paguei, o produto que eu esperei. Vamos dizer assim, eu fui lesada, né? É errado alguém falar para mim, puxa, eu tô pensando em comprar ali naquela loja. Parece que o preço é muito bom, eles estão falando que a entrega é rápida. É errado eu dizer que o trabalho não é bom? Claro que não. Você pode dizer, olha amigo, você quer tentar, você tente. A minha experiência não foi boa. De repente com você pode ser diferente. Mas olha, eu perdi dinheiro, a pessoa não me respondia as mensagens no WhatsApp. Você pode dizer o fato. Você pode até falar, olha, cuidado, eu fui lesada, para mim não deu certo. Você também não vai esconder a verdade da pessoa e deixar a outra pessoa cair no buraco que você caiu. Agora, ficar maldizendo, isso é pecado. Uma outra coisa que caracteriza a gente amaldiçoar com os nossos lábios, e eu acho que eu paro por aqui, vou falar só mais essa, é assim, eu e você, nós amaldiçoamos com a nossa boca quando a gente não exercita a fé diante de situações difíceis. Eu vou repetir. Quando a gente não exercita a fé diante de situações difíceis. E eu vou usar o mesmo versículo, Tiago 3,10. Tiago 3,10 vai falar que da nossa boca procede bênção e maldição. Então vamos pensar em algumas frases aqui. Eu vou falar algumas frases, ó. Esse salário não vai dar até o fim do mês. Ou, menino, do jeito que você me desobedece, você não vai dar em nada. Ou, deixa eu pensar outra frase. Deixa quando você tiver seus filhos, eles vão te dar trabalho do mesmo jeito que você deu pra mim. Mais uma, só a última agora. Esse casamento tá falido mesmo. Já acabou. É um morto que esqueceu de ser enterrado. Vou parar aqui. Ok. Todas essas frases que eu mencionei aqui são frases que talvez expressem uma realidade, uma situação difícil, que foi o que eu falei aqui, que a gente amaldiçoa quando a gente não exercita a fé diante de situações difíceis. Talvez o salário realmente esteja curto e insuficiente para saldar todas as contas, ok? Talvez o menino realmente seja desobediente e você vai ter que trabalhar com ele essa questão de aprender a te obedecer, um aluno, um filho, etc. Ainda em relação aos filhos, talvez os filhos te desobedeçam a tal ponto que você pense, deixa quando eles crescerem que eles vão ver o que é bom para tosse. E talvez o casamento que esteja diante dos seus olhos seja um casamento que esteja passando por luta sim, e você pense, meu Deus, realmente acabou. Acabou o amor, acabou o respeito, acabou a vontade de estar junto. Vamos pensar nessas frases e vamos terminar esse podcast. Como a gente exerce fé sobre isso? Eu vou te responder baseado em Tiago 3,10. Falando, orando, dizendo, declarando de acordo com a vontade de Deus. A gente vai olhar para cada situação real. Então, ao invés de a gente falar assim, né, você olha para o teu salário e fala, esse salário não vai dar até o fim do mês. Ao invés de você falar isso em voz alta, porque a gente aprendeu com o Tiago que a nossa boca solta a bênção, solta a maldição, e a gente aprendeu com Provérbios que a gente come do fruto da nossa boca, a gente vai olhar para o salário e a gente vai falar, ok, Deus, o salário está curto e eu tenho tudo isso de conta. Então você vai fazer o seguinte, você vai sentar, você vai planejar as suas contas e você vai dizer, Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe esses recursos. Assim como o Senhor multiplicou pães e peixes, eu peço que o Senhor multiplique o meu salário. Eu peço que o Senhor me abençoe para que em nome de Jesus eu consiga chegar até o final do mês com as minhas contas pagas. E mais, queridos, eu ainda diria, eu estenderia as minhas mãos no redor da casa e diria, Pai, abençoa cada um dos meus eletrodomésticos, não deixa nada quebrar. Senhor, protege o carro. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para pagar o conserto. Senhor, me protege. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é eu olhar para o salário e falar assim, isso aqui não vai durar não. Outra coisa é eu planejar os meus gastos e eu pedir a bênção de Deus. E eu tô falando de planejar os gastos porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, se tem poder nas palavras, então eu vou começar a falar, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, mas não vou trabalhar. Eu vou começar a falar, emagreci, 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 e vou continuar comendo chocolate e hambúrguer, desmedidamente, depois das 11 da noite.
Vai dar para emagrecer comendo tudo isso depois das 11 da noite? Só repetindo, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Não, gente, não é, eu vou atrair. Não, irmão, se você não trabalhar e se você não entregar para Deus, você não vai atrair. Ficar falando não vai resolver a situação. Você precisa trabalhar. Nem que você leve diante do Senhor Deus 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor Jesus multiplica o teu pouco. Agora, ficar falando só, fé sem obras é morta. O próprio Tiago ensinou isso pra gente. Ou, em relação à questão do casamento. O casamento tá falido. O casamento tá com problema? Então, você chama o seu esposo. Você ora com ele. Rita, não tem oração. Então, você ora sozinho. E você começa a dizer, a trazer à existência, a orar aquilo que você quer ver e que você não está vendo. Porque a palavra de Deus fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso está lá em Hebreus capítulo 11. Então, se a fé é a esperança em algo que você não está vendo, você pode, por exemplo, a partir de hoje, começar a orar. Deus, eu quero pedir que o Senhor restaure meu casamento. Senhor, pelos olhos humanos é impossível, mas para o Senhor não tem impossíveis. Senhor, eu quero declarar, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor transforme meu marido num marido amoroso, o meu marido num marido atencioso. Senhor, em nome de Jesus, muda o coração do meu marido, faz ele ver, Senhor, o quanto eu amo, o quanto a gente trabalha, Senhor, sabe? E você vai orar. Mas você vai orar quanto? Amigo, se palavras têm poder, você vai orar todo dia. Você vai orar até receber a bênção. Você vai falar igual o Josué e Caleb. Passaram tantos anos, eu estou aqui ainda, eu estou inteiro, eu estou pronto para a batalha, eu quero a minha terra prometida. Então, temos que cuidar da nossa boca. Por quê? Porque a bênção e a maldição estão nela. E aquilo que você abençoar, será abençoado. E aquilo que você não abençoar, será amaldiçoado. Você ouviu? Aquilo que você não abençoar será amaldiçoado. Então, quando seus filhos saem pela porta para ir para a escola, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, marido. Deus te abençoe, esposa. Que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Que sua aula de educação física seja uma bênção. Que a natação seja uma bênção. Que os professores estejam de bom humor hoje. Que eles ensinem. Que você alcance favor diante dos professores. Que Deus afaste de você os amigos que não são bênção. Que o Senhor traga pessoas que sejam bênção. Você está entendendo, meus queridos? É isso. Que você faça uma boa prova. Que você possa se recordar de tudo que você estudou. Que você se lembre do que a professora ensinou na sala. É isso. Se na nossa boca tem bênção, bora abençoar. Porque se a gente não abençoar, nós estamos amaldiçoando. Deus abençoe muito você. E você ficou até esse final. Então você vai encaminhar esse podcast para alguém, porque tem alguém precisando ouvir isso, que é palavra de Deus, é palavra de vida para essa pessoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!